Nas últimas horas, uma doença chamada febre maculosa tem chamado a atenção e preocupado muitos brasileiros, já que, por consequência desta doença, nós tivemos 4 casos confirmados de óbitos nos últimos dias. E sobre esta doença, para nós podermos entender um pouco mais como é o contágio dela, nós conversamos com o médico Luiz Eduardo Torres, que nos explica sobre a gravidade da doença, o contágio e também os sintomas. A febre maculosa é um termo usado, na verdade, para diversas febres, maculosas do mundo, do planeta. No nosso caso, aqui no Brasil, ela é transmitida principalmente pelo carrapato amarelo do cão e o carrapato estrela do equino, do cavalo. Geralmente o carrapato está naquele mato, naquela grama que o pessoal não roçou bem, E ao transitar, a gente transita lá, o carrapato acaba aderindo, somente na região dos nossos tornozelos, e ele ficando ali por um tempo de mínimo de 4 horas para fazer a transmissão. E esse tempo de 4 horas mínimo, para a transmissão da bactéria, que é uma bactéria chamada Rickettsia, bactéria que está no carrapato, para a transmissão para a gente. Alguns outros tipos de doença, por exemplo, a borreliose, que nós temos aqui a borreliose humana brasileira, ela teria mais ou menos de 36 a 48 horas do carrapato na gente para a transmissão. No caso da Rickettsia, são 4 horas mínimo. Então, sempre quando a gente andar num ambiente desses que tenha mato, ou grama alta, sempre a gente conferir as nossas vestes, de preferência vestes claras, a cada 3 horas para ver se não tem carrapato. Preferência também usar calças por dentro das botas, ou do calçado, ou usar bota de borracha, bota alta, que inibe bastante o contato com o carrapato. Mas, essencialmente, a transmissão da febre maculosa é via carrapato. Ultimamente, se descobriu que também tem transmissão por fezes de piolho. Mas é uma pesquisa recente e ainda o pessoal está investigando melhor. Mas a Rickettsia é uma bactéria que está dentro do carrapato, que é transmitida inclusive entre carrapatos, entre geração de carrapatos. Então a mãe transmite para o filhote, até o pai do carrapato pode transmitir para a mãe no momento da fecundação. É uma bactéria que está presente nos carrapatos, é passado de gerações, e quando tem contato com a gente, ela pode passar para a gente. Essa bactéria, principalmente, ela ataca vasos sanguíneos, aparelhos vasos sanguíneos, e desencadeia toda série de problemas que no corpo, se demorar para tratar, é uma doença extremamente grave, que ataca vasos sanguíneos das extremidades, do pulmão, do fígado, do coração. Então, é uma doença que o diagnóstico tem que ser tentado tratar precocemente. O médico também ressalta, além dos principais sintomas, que o sistema de saúde tem remédios eficazes para combater a doença e os seus principais sintomas e que o maior aliado no tratamento é o diagnóstico precoce. Geralmente tem um período de incubação, entre 5 a 10 dias. Depois aparece febre, dor no corpo, cefaleia, dor de cabeça forte. Mas esse é um sintoma de várias doenças. O que é característico mesmo da febre maculosa é a tríade, os três, as 3 fatores, que é a febre, o contato com o carrapato e eritemas, que são manchinhas vermelhas na pele, inclusive nas palmas das mãos dos pés. Então, esse é o característico da febre maculosa. Só que tem um detalhe, muitas pessoas não desenvolvem essas manchas. Então o diagnóstico é extremamente difícil, até para os médicos mais experientes. Eu já tenho 20 anos de medicina e a gente tem que estar sempre atento, porque é um diagnóstico difícil de perceber no início. Essa é a questão da gravidade da doença. Se for deixado para tratar mais tarde, pode virar uma doença grave. E antigamente, por exemplo, quando a doença foi descoberta, não existia antigamente remédio para tratar, antibiótico para tratar. Eu acho que foi na década de 40 que foi os primeiros que apareceram, que a tetraciclina e o cloranfenicol. Naquela época, antes de aparecer os antibióticos, a mortalidade era de 80%. Hoje a mortalidade está perto de 30%. É bastante.
Mas é o que a gente fala, às vezes o diagnóstico é muito tardio, porque é uma doença que tem que ser tratada precocemente, né? Esses antibióticos, só fazer uma foram os primeiros usados, né? Hoje temos já antibióticos muito melhores para tratar, como no caso da doxiciclina, que quando tem sintomas, por exemplo, a pessoa foi picada por um carrapato, né? E apresentou febre ou algum sintoma semelhante a petex, uma indicação já de tratamento, né? Que a gente trata no longo período de 7 dias ou mais, né? A gente sempre deixa 3 dias mais ou menos, 3 a 5 dias após terminar a febre, a continuação do tratamento para evitar a recidiva da doença. O Dr. Luiz também enfatiza que o maior número de casos desta doença é no sudeste do Brasil. Poucos casos são registrados aqui no sul e principalmente em nossa região. Então, um conselho do doutor também é que nesse momento se mantenha a calma, que eles estão preparados para isso, mas não é uma doença que preocupe aqui em nossa região. A incidência da febre maculosa é na região sudeste, principalmente São Paulo. Chega a dar mais de 1/3 dos casos. Aqui em São João do Meriti não temos um caso até hoje. E se caso tiver algum caso aqui perto da nossa região, a Regional de Saúde nos avisa também, né? Não é uma doença que nos preocupe, mas a gente está sempre alerta, lógico, né? Até pelas características dessas doenças, né? Mas como eu disse, o tratamento precoce é importante. Se a pessoa teve contato com um carrapato, tem que procurar assistência médica somente se tiver febre. Rede Mar Azul informando uma região com mais de 1 milhão de catarinenses.